Mas o problema é que o Tutmosis III, ele, quando morreu, ele governou o Egito por 55 anos, mais ou menos. Uma parte em corregência com a Hatshepsut. Tá bom? Deixa os 18 anos da Hatshepsut, mais um período ali que Moisés ficou 40 anos no deserto. Ele governou o Egito por 55 anos. Então, quando ele morreu, ele tinha que ter bem mais de 60 anos. Entenderam a questão? Ele teve bem mais de 60 anos. Só que a múmia que encontraram no caixão dele não tinha 30 anos. Entenderam o mistério egípcio? Não era ele. E o que os próprios egiptólogos perguntam é: por que alguém foi sepultado no lugar do faraó? Lembra que eu falei que ele morreu no Mar Vermelho? Não tinha corpo? Arrumaram alguém. Eu vou falar uma coisa com muito cuidado, porque eu estou na capital dos políticos, mas você sabe que às vezes na política, para fazer a festa, você finge uma coisa que não tem. Existem relatos de, às vezes, a pessoa que já morreu e eles ficam segurando a notícia da morte, falar que ele ainda está lá. Vocês sabem dessas histórias, não é isso? No Egito não era diferente. O faraó morreu. Se não tiver o corpo de faraó para sepultar, o povo entra em desespero. Tinha que ter alguém. Então alguém que eu não faço a mínima ideia quem era, foi morto e sepultado no lugar do faraó. E lembra que eu falei das preces na parede? A 10ª oração traz um pedido pelos afogados. Isso só estava de maneira inédita no túmulo de Tutmosis III. A oração diz assim, isso está na parede lá. Palavras ditas por Horus aos afogados, aos que mergulharam, aos que flutuam sobre a face do Nu. O Nu é o mar. Aos que estão no abismo da Duat. Ó vós que estáis submersos na obscuridade, no abismo, cujas mãos cobrem o seu rosto. Ó vós cujos rostos estão mergulhados na Duat, cujas espinhas dorsais ficaram na inundação. Está falando de uma multidão que morreu afogado, sem poder ser sepultado, porque ele ficou na inundação. Ó vós que nadais no abismo, flutuando estendidos sobre suas costas, com o rosto voltado para trás. Cadáveres mesmo, né? Boiando. Que haja ar para as vossas almas, para que elas não se asfixiem. Que vossos braços remem sem estar ocultos. Que possais abrir um caminho reto no abismo com os vossos pés, sem que vossos joelhos estejam ocultos. Que possais sair da inundação. Vossos corpos não cheiram mal pela putrefação. Vossa carne não está em decomposição. Tende o poder sobre vossa água. Respirais porque eu o tenho decretado. Vós sois os que realmente estáis na inundação. Os que foram afogados por seguirem a minha carne, que traz vida a vossos. Aí o texto está apagado, não dá para ler o resto. Mesmo que você não seja arqueólogo, vamos interpretar o texto. Está falando de uma multidão que morreu afogada. Aí eu já tenho problema, porque no Egito não havia inundação, não chove. Quer dizer, chove assim, uma garoinha. Mas o Egito não marcava lavoura por chuva, era pelo nível do Nilo. E o Nilo não tinha inundação para matar pessoas. Segundo, tinha que ser um grupo importante, porque ele morreu por seguir a carne de Faraó. E morreu afogado, e nem pôde ser sepultado. E tão importante que ele coloca uma oração especial por eles ali. Para mim é um indício claro de uma parte do exército de Faraó que morreu no Mar Vermelho. E deixaram registrado a oração especial, porque o egípcio morrer sem ter o seu corpo mumificado era uma terrível desgraça. E eles morreram sem ter o corpo mumificado. Então o faraó coloca uma homenagem a eles. E nem ele estava sepultado ali, era outra pessoa. Mas os indícios não pararam aqui não. Quando Tutmosis morre, quem assume automaticamente o poder no lugar dele é Amenhotep II, o filho dele. Só que a história egípcia me diz que Amenhotep II não era o filho primogênito, porque o filho primogênito de Tutmosis III morreu antes do pai. Encaixa direitinho, porque a praga fala dos primogênitos que morreram. Alguém fala, mas você já era adulto, pastor? Mas é lógico que era. A gente tem um erro também, por causa de vício de desenho ou de filme de Hollywood, a gente pensa que era tudo criança. Primogênito é primogênito, ele pode ter 80 anos, ele continua primogênito. A praga é que ia matar os primogênitos do Egito. Imagina um monte de criancinha morrendo.
Primogênito é o primeiro que nasce. Não importa a idade. O filho primogênito de Tutmos III morreu. E o curioso é que quando o Amenhotep II morre, a história registra que o filho primogênito dele também tinha morrido antes dele, na mesma época do outro. Então eu tenho 2 casos de filhos primogênitos que estavam mortos na mesma época, parece encaixar com as pragas do Egito. Tanto é que quando o Tutmosis morre, aqui está o jornal que diz isso, o periódico. Esse aqui, ó, Tutmosis IV, que assume o poder lá no final, ele se assombra porque ele recebe um sonho onde a esfinge fala: se você me desenterrar, você vai ser o faraó do Egito. E ele fala: mas como? Porque ele não era o primogênito. O primogênito morreu nas pragas. Terminando aqui a história, eu quero mostrar para vocês uma última coisa aqui. Esse papiro é o papiro que está hoje na biblioteca da Universidade Nacional de Leiden, na Holanda. É chamado papiro de Ipulver. É um texto de lamentação. O que é um texto de lamentação? A Bíblia tem vários textos. Tem parábola, tem poesia, salmos, históricos. E você tem texto de lamentação. Alguns trechos do livro de Jó são lamento. Jeremias escreveu um que era chamado lamentação. A lamentação é como se fosse um ato de desagravo por uma situação horrível que aconteceu na minha família ou público. Tá certo? E os egípcios também tinham textos de lamentação. E um deles foi encontrado de autoria de um escriba chamado Ipulver, ou Ipulver. E ele escreve assim: ó Deus Horus, porque as pragas se abaixaram sobre o Nilo, sobre o Egito? O que está acontecendo? O Egito está em trevas. Os animais morrem no pasto e não há quem mais os recolha. Os filhos dos nobres estão morrendo de maneira inesperada. O Nilo se tornou em sangue. O nosso ouro está no pescoço dos escravos que estão saindo para o festival do seu Deus. É uma comprovação fora da Bíblia de quê? Das pragas. É interessante que até a publicação desse papiro, os críticos da Bíblia diziam: as pragas nunca existiram, são um mito. Agora que provou que as pragas existiram, existiram mesmo, mas é coisa natural. É o vulcão Santorini que explodiu e que deu. Quer dizer, uma coisa é querer descobrir a verdade, outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que custar. Vocês estão vendo como é que a gente tem indícios? Mas eu quero terminar esta palestra de hoje dizendo 2 coisas para você. Em primeiro lugar, o Apocalipse também fala de 7 pragas que vão cair sobre a terra, 7 flagelos de Deus. E nós já estamos vendo várias pragas caindo aí, mostrando ao mundo, e o mundo hoje está como Faraó, com o coração duro como pedra, não percebendo os sinais de um juízo que se aproxima. E qual é o nosso papel nessa história? Algo a se pensar. E a segunda coisa, você já viu como aparentemente Deus decepciona aqueles que o servem? Imagina como a lógica de Deus é estranha. Moisés se achava preparado para libertar o povo lá. Por quê? Eu vou ser faraó. Quando eu for presidente desse país, você não vai mais precisar fazer oração como aquela que você fez hoje lá na igreja. Pedido de oração. Moisés estava todo cheio de si. Eu vou libertar o meu povo e tudo mais. Aí ele mata o egípcio. E Deus, puxa Deus, eu estou fugindo aqui. Quando ele está 40 anos lá. Já tinha até esquecido a fluência do Egito, que quando fala que Moisés era pesado de língua, não é que ele era gago, não. O pesado de língua ali é uma expressão idiomática para dizer que ele não tinha mais fluência em falar egípcio. Não tinha mais fluência. Fica muito tempo sem falar inglês, você perde. Ou mesmo o hebraico que você tem hoje. Passa anos. Esquece. Nem o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, você não... E tinha uma questão psicológica também. Voltar. Aí Deus falou: Arão vai ser o seu profeta. Vai falar por você. Senhor, mas agora que eu estou fedendo o animal aqui, que estou no meio... Agora, vai lá Moisés. E ele vai. E tira o povo. E depois que ele passa todo aquele sofrimento, Deus ainda fala com ele: você não vai entrar na terra. Mas é interessante, eu não sei qual a crença de vocês, pelo menos para mim,
Moisés já está na glória com o Senhor. Ele ganhou a terra. Ganhou ou não ganhou? Se ele tivesse optado pelo Egito, como a lógica humana diz, talvez hoje eu estaria mostrando no Cairo a múmia de Rapi-Mose. Junto com a múmia de Tutankhamon, Tutankhamon está no Vale dos Reis, junto com a múmia de Hatshepsut, junto com a múmia de Tutmoses, junto com a múmia de Amenhotep, estaria também lá no canto, numa caixa de sardinha, a múmia de Rapi-Mose. Feia daquele jeito. E eu estaria mostrando a foto deles, dizendo, uau! Mas eu não tenho a múmia de Moisés para mostrar. Porque o Senhor o levou. E ele está no paraíso, onde eu quero morar um dia. Então eu termino essa palestra dizendo para vocês, vale a pena seguir ao Senhor. Porque até a loucura de Deus é mais sábia do que a inteligência desse mundo. É isso que a Bíblia me diz. Deus usa as coisas loucas para envergonhar as sábias. E compensa seguir ao Senhor. Ainda que seja no meio de um deserto. Se Deus lhe chamar, vá. E não olhe para trás.